tempo ainda temos? Quanto tempo já perdemos? Toda a nossa existência se resume em 3 tempos: o que senti, o que estou sentindo e o que quero sentir. Nossa vida é uma inter-relação entre os 3 senhores do tempo: a memória, a emoção e o desejo. Sofrer pelo ontem e, a partir disso, pensar no amanhã é o que nós mais fazemos. E às vezes estamos tão focados nos sonhos para o futuro, nas lembranças do passado, sejam elas boas ou ruins, que deixamos de presenciar o presente e por isso deixamos de perceber a vida, simples e essencial como ela é, passando à nossa frente, enquanto o relógio não para com o seu tic-tac. Assim, como disse o grande mestre Bert Hellinger, algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. O tempo não brinca em serviço e não está nem aí se você percebe a sua passagem ou não. Se as horas e minutos fossem moedas, quanto você já teria perdido e quanto teria acumulado? Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de hoje, vamos continuar os assuntos que já viemos debatendo durante toda essa semana e vamos aqui reforçar um pouco mais os exemplos, os casos em que nós percebemos repetições familiares e como muitas vezes o contexto histórico da nossa família acaba sendo tão claro e tão evidente no que diz respeito a coisas que acontecem conosco ou acontecem com outros membros de nossa família. Eu mesmo recordo de uma situação não muito tempo atrás, numa constelação sistêmica em que foi feito no nosso instituto, e uma jovem constelou a temática de problema com relacionamentos. Ela tinha dificuldade de relacionamentos. E após o Dr. Celso conduzir a constelação e ter feito todo o desfecho da sessão, a mãe dessa jovem comentou que ela já era divorciada, que a sua avó era viúva, perdeu seu marido logo depois do casamento, ele faleceu, e ela sabe também que a avó dela, no caso a bisavó da jovem, também tinha perdido o marido num acidente. E para ela aquilo foi uma situação em que tornou-se evidente naquele momento, como se tivesse caído a ficha, do como aquela jovem poderia ter condições de ser bem-sucedida no relacionamento. Ela não tinha nenhum suporte, a única coisa que ela tinha como identificação do relacionamento eram casos trágicos, visto que sua mãe já tinha se divorciado, sua avó tinha perdido o marido, sua bisavó a mesma situação, e para ela se tornou claro, meio que caiu a ficha dela, assim como de todos que estavam lá, como aquilo foi uma repetição que foi acontecendo e que infelizmente aquela jovem estava de fato, vamos dizer, condenada a também sofrer com questões de relacionamento. Por sorte, ou talvez por felicidade dela, através daquela sessão e depois dos procedimentos terapêuticos que ela veio a fazer, ela conseguiu ali se resolver e começar a entrar num destino diferenciado, honrando os seus ancestrais, mas de uma forma positiva. E o que nós percebemos em muitos outros casos é que existem muitos outros padrões de repetição, desde questões de drogas, de questões financeiras, questões de doenças, de esterilidade e tantos outros que nesse programa o Dr. Celso Schaeffer vai compartilhar com vocês. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura, canal 38 de Apucarana, amigos do YouTube, gratidão por estar conosco. Nós do IPTH, recebemos uma comenda como melhor método psicoterapêutico da América Latina no ano de 2014. Nós fomos homenageados em São Paulo por uma entidade panamenha, do Panamá, que faz o levantamento, dos destaques da América Latina. E esse reconhecimento que nós recebemos em 2014 já tinha me rendido duas comendas, duas premiações como celebridade empreendedora do Paraná por 2 anos consecutivos, devido aos resultados extraordinários alcançados pelos métodos terapêuticos que desenvolvemos no IPTH. E nós chegamos realmente a um nível que até nós nos surpreendemos.
nós conseguimos achegar-se nos portais da alma humana. Eu acredito que Deus de alguma forma nos agraciou com esse conhecimento. E no caso da constelação que o Cleiton narrou, a moça casada, ela começou a pensar, ela começou a ouvir uns vídeos no YouTube e começou a pensar: meu Deus, a minha avó, a minha mãe perdeu meu pai, eu tinha 6 meses de idade. A avó também tinha perdido o marido muito novo, tinha 2 filhos com ele, num acidente. A bisavó tinha o marido da bisavó tinha suicidado. E o que a avó contava é que o outro, a mãe dela, tinha divorciado. Então imagina o rolo. E ela começou a pensar: meu Deus, então eu sou a bola da vez para ficar viúva jovem. Então ela vem para a terapia individual, traz esses relatos, nós fizemos a constelação e realmente era um padrão de repetição que estava vindo já há 8 gerações. 8 gerações. E aí nós fomos para o inconsciente dela, que é o laboratório do psiquismo, lá onde estão as memórias e elas se tornam narrativas. Nós conseguimos encontrar a gênese daquele padrão. Na 8ª geração, uma ancestral dela casou-se com um homem violento. O homem era extremamente violento, agressivo, e aí um dia ela resolveu que não ia mais apanhar. E quando esse homem chegou em casa embriagado e foi lhe bater, ela saca o revólver da gaveta e mata aquele homem. Sabe quantos meses de casado? 8 meses. A partir deste assassinato, as mulheres vieram se identificando com aquela viuvez precoce e já estava manifestando na família há 8 gerações. E é assim: mas todos os filhos vão sofrer esse padrão de repetição? Não. De repente, em 5 irmãos, um vai representar. E normalmente aquela pessoa muito inteligente, muito sensível, o radar límbico é muito ativado, então ela capta aquela dor e ela se identifica com aquilo e escolhe um homem para se casar que tem em sua programação uma morte precoce. Isso nos deixa impressionado. E é assim que funciona. Não existe nada, absolutamente nada, solto no ar. Essa viuvez precoce tinha que ter uma gênese, um começo, um início. E se nós não removermos o início, a despolarização daquela memória e a desprogramação do DNA, isso pode ir a 15, 20, 30 gerações. Não sabemos até quantas gerações isso poderá ter um alcance e trazendo desfecho com muita dor, né, Cleiton? Exatamente. E cabe aqui uma pergunta muito curiosa, que é o porquê repetimos, né? No caso, a jovem se perguntava, né? Eu não sei porquê, mas eu estou agindo dessa forma. E essa é uma pergunta que todo mundo pode se fazer, mas por que alguém repetiria algo tão ruim, né? Por que alguém ia escolher casar com alguém se vai sofrer? Sim, né? Quando nós falamos em escolher, não é racional. Porque, na verdade, o nosso racional, ele não tem peso nas nossas decisões. Porque o livre-arbítrio não é livre, nós não temos livre-arbítrio. 2 ou 3% da humanidade tem livre-arbítrio. Os demais são levados pelas circunstâncias a fazer escolhas, como é no caso desse caso clínico que nós estamos citando. Então, nós seres humanos temos 2 nobres frequências. Uma chama amor e a outra chama lealdade. Agora, o que nós não sabíamos até o ano de 1990, que o amor tem cara e coroa e a lealdade tem cara e coroa. Como nós não sabíamos disso, nós nos identificamos por amor a essa ancestral. Voltar aqui no caso clínico. As descendentes se identificavam por amor àquela ancestral que matou para não morrer e que ficou viúva muito precoce e ficou estigma. Qual o homem que queria casar com uma mulher dessa
que matou o próprio marido, 8 meses de casado. Imagina o sofrimento. Então, as ancestrais se identificam por amor. Amor fora de ordem, amor que adoece. Hoje isso é muito claro. E também a lealdade cega. É mais ou menos assim, nem que seja preciso viuvar aos 30 anos, eu serei igual a você. Assim somos todos iguais. E este amor fora de ordem e essa lealdade cega é sustentada por uma das leis que rege os relacionamentos, que é a lei do pertencimento. Se essas descendentes tivessem uma vida maravilhosa, um casamento longo, elas tinham a sensação de não pertencer ao agrupamento dessas mulheres sofredoras, Cleiton. É assim que se desenvolve. Essa sensação de lealdade, ela é tão perceptível que nas próprias famílias a gente pode perceber no nosso dia a dia, né? Se meus pais são pobres, muitas vezes a gente se sente constrangido de mostrar riqueza perto deles, né? Se os nossos pais, por exemplo, se o meu pai tiver uma doença grave, eu não me sinto confortável de estar mostrando toda a minha vitalidade e a minha saúde perto dele, né? A gente tende isso é perceptível, por exemplo, quando você tem uma pessoa enferma na família, e nós vamos visitar essa pessoa enferma, nós acabamos adotando um comportamento de chegar lá, ficar em silêncio, evitar movimento. A gente parece que faz de tudo para ficar perto da condição em que ele está, para não se sentir grande em relação a ele, ou para não causar aquele constrangimento, né? Se você tem um parente que tem um problema físico, por exemplo, se ele é paraplégico, eu não me sinto confortável jogando futebol perto dele, por exemplo. É uma sensação que todo mundo tem de ser leal, de respeitar, ou até mesmo de se colocar na mesma condição, né? E isso a nível inconsciente continua sendo ativo, não é mesmo? Exatamente. O que o Cleiton falou agora é muito real e comprovado nas pesquisas dos grandes institutos e universidades do mundo. Essa questão da lealdade. Se tem 5 irmãos na família, 4 são pobres e 1 é próspero, há uma grande dificuldade de relacionamento entre eles. E aquele que é rico, ele não se sente bem, ele se sente excluído do grupamento. E ainda os pobres dizem assim: nossa, ele não vem mais na minha casa porque ele ficou rico e ele se afastou de nós. Então é esta dor que vai ficando que leva aquele que está rico, se ele não tiver consciência, a perder o que tem, para ser pobre igual aos outros, para pertencer ao seu agrupamento de origem. Começa uma autossabotagem. Uma autossabotagem. E realmente a pessoa atrai para si uma doença, um fracasso de alguma ordem, para sermos iguais. Somos todos iguais. É nessa linguagem aí, Cleiton, que estão os adoecimentos e os fracassos. Esse movimento é totalmente inconsciente. Nós não temos consciência que estamos nos identificando ou estamos identificados com os sofrimentos. Eu disse antes que os estilhaços da alma só são percebidos pelos efeitos, só quando a doença já chegou ou quando o fracasso chegou. Aí, meus queridos telespectadores, não tem muito o que fazer, já materializou a coisa. Nós temos que perceber antes que há algo estranho em meu entorno, há algo estranho na minha percepção, que eu não sei o que é, mas isso não é meu, e eu vou procurar ajuda. Aí sim, você consegue evitar que isso venha de fato se instalar no seu destino, né, Cleiton? É isso mesmo, e nosso tempo está chegando ao fim. A gente volta no programa de amanhã com essa temática novamente e aguardamos vocês aqui no próximo programa Introspectismo. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, acesse as nossas redes sociais que aparecem na tela aqui embaixo ou entre em contato conosco. Aguardamos vocês!